Olá, tudo bem com você hoje? Então, vamos continuar aqui, né, as lições do livro, que são 10 lições que vamos aprender com as formigas, né? O livro das formigas, do William Douglas e Davi Lago, né? Formigas, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Isso mesmo. E eu quero compartilhar com vocês esse maravilhoso livro, super fácil de ler, super recomendo a leitura, tá? E hoje eu vou falar da lição um, que é Formigas não fogem do trabalho, tá? As formigas, elas são exemplos poderosos de movimento, ação, empenho, as tarefas que elas realizam, em suas múltiplas formas, das operárias às guerreiras, elas passando pelas reprodutoras e aquelas que têm a função de criar, né, novas colônias. Então, ela já vem programada, né, praticamente com um código genético. É incrível, é impressionante esses insetos. Realmente, eles trabalham de forma organizada, eles constroem formigueiros complexos, eles procuram comida, acionam outras formigas em busca de ajuda e armazenam as provisões e adaptam-se a mudanças do ambiente. Então, essas criaturinhas, elas têm sido muito estudadas, né, por cientistas e continuam descobrindo novos aspectos sobre suas habilidades. Então, a formiga é um exemplo, né? Ela tem o exemplo da capacidade de comunicação, né? Hoje, sabe-se que além de realizar certos contatos dotados de significados, as formigas são capazes de ouvir instruções de sua rainha, embora não tenham ouvidas. Então, as formigas, elas, vocês sabem, elas têm aqueles olhos grandes e compostos capazes de dividir as imagens, né, em pequenas unidades visuais, que elas são reunidas e interpretadas no cérebro. Mas, assim, seus principais órgãos sensoriais são as anteninhas, né? Que elas movimentam, né, continuamente para perceber sons, vibrações, temperaturas e odores. Então, a maioria de nós já observou trilhas de formiga. Com certeza você já deve ter observado, né? É incrível. Elas seguem de maneira organizada, uma após a outra, por um caminho marcado por fluidos corporais, conduzindo folhas, sementes, insetos e até pequenos animais mortos, né? Que lá na frente vão lhe servir como alimento. Elas caminham centenas de metros, distâncias que para um ser humano equivaleria, perdão, a andar por 50, 100 quilômetros de cada vez, né? Imagina, quando tem um obstáculo, você já sabe o que ela faz, né? Ela vai e contorna, né? Ela contorna uma pedra, a poça d'água, ela faz o desvio necessário e ainda sem largar o que ela já está carregando, né? Então, se um indivíduo tem dificuldade para levar sozinho uma folha, isso que é mais interessante ainda, ou semente, quando ela é muito grandinha, né, grande demais, logo as outras formigas partem em seu socorro. Então, quer dizer, elas se unem para ajudar umas às outras. É muito legal. Então, a gente tem muito para aprender com as formigas. Então, a tenacidade é a característica marcante das formigas, né? Por exemplo, não sei se você já colocou, né? Coloca uma pedrinha assim ou um graveto na entrada do formigueiro e elas logo se juntarão para remover esse obstáculo, visando o bem-estar, né? E a segurança de todos. O formigueiro, ele é definitivamente soterrado. Se o formigueiro for soterrado, né? Na verdade, elas logo se empenham para abrir outra passagem. É muito engraçado. Esses insetos, eles nos ensinam a ter entusiasmo no trabalho. Assim se inicia o texto de Provérbios, no capítulo 6, do versículo 6 a 9, que falam assim, ó, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. O contraponto entre a formiga e a figura do preguiçoso é interessante e urgente, pois sem entusiasmo a vida nunca será satisfatória. A indiferença, a apatia e o comodismo fazem que muitas pessoas não encarem suas tarefas, né? E responsabilidades, e o que é a base para a perpetuação do seu fracasso.
Detalhe, hein? O que não é a preguiça? Ela é um traço característico da sociedade contemporânea, uma grande desorientação profissional. Por exemplo, olha, muitos trabalhadores estão insatisfeitos em sua profissão, né? Por motivos como o tédio da rotina, longas jornadas, falta de oportunidades, o cansaço dos longos deslocamentos entre a casa e o emprego, a ausência de perspectiva e a carência de inovação. Você mesmo pode estar enfrentando dificuldades como essas. Eu, gente, sinceramente já enfrentei, tá? Já trabalhei em grandes empresas, mas sinceramente, por mais que eu passasse e fizesse longas jornadas, eu de forma assim, sempre busquei fazer o meu melhor, sabe? Quando eu estava lá fazendo as atividades, da melhor forma possível, porque realmente a gente enfrenta tudo isso, e às vezes não é bem aquilo que você queria estar fazendo, né? Então, fique esperto, tá? Se não é, tá na hora de ver as possibilidades, de talvez você mudar de rumo, mas para isso de forma organizada e planejada, combinado? Então, continuando aqui, você mesmo pode estar enfrentando dificuldades como essa, como eu falei, como eu já enfrentei. Então, com o tempo, isso acaba destruindo por completo o prazer que se deve se encontrar, né, no trabalho. Mas o provérbio questiona com veemência: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Então, ele faz essa pergunta, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, e a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Isso no livro de Provérbios 6, do capítulo 6, né, do versículo 9 a 11. A pergunta é clara: até quando? Isso quer dizer o quê? Até quando ficaremos choramingando por nossa situação financeira? Até quando vamos culpar os outros por nosso fracasso profissional, né? Até quando culparemos os outros por isso? O primeiro passo para a transformação, a reinvenção e a potencialização da vida profissional é simplesmente o abandono da apatia. De nada valem aptidões, talentos, se o indivíduo não está disposto a trabalhar. Então, fala-se, observe a formiga preguiçosa. O conselho bíblico permanece mais atual do que nunca. A figura do preguiçoso em Provérbios chega a ser tragicômica. Ela é citada como alguém sem iniciativa, né? Ele é citado, perdão. Por isso mesmo, nunca termina uma atividade, não enfrenta nada e não chega a lugar nenhum na vida, ok? Então, a preguiça é descansar antes de estar cansado, né? A pessoa fica lá. O Provérbios afirma isso claramente. Ele fala assim, no capítulo 26, versículo 14, fala desse jeito: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. É óbvio que o sono é um elemento necessário para uma vida saudável, todo mundo sabe disso, né? Alguns dormem 7 horas, ficam bem, outros 9 horas ficam super bem, e depende de cada organismo, cada corpo, né? Nós não somos iguais, temos que ver isto. Então, o descanso, ele, além de renovar o corpo, ele restaura a alma da gente e a mente, sem dúvida nenhuma, né? Um sono profundo, um sono bom é muito, muito importante. Eu prezo muito pelo meu sono e para isso eu procuro buscar uma rotina do horário que eu vou dormir e o horário que eu vou acordar, independente de até mesmo estar trabalhando, né? Mesmo que eu esteja de férias, enfim. Então, a questão é que as formigas, elas sabem muito bem o momento de trabalhar e a hora de parar. E aí na Bíblia fala assim, chama o sono do trabalhador de ameno, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12. Porém, o sono excessivo pode ser destrutivo e a indolência do preguiçoso é sinônimo de indiferença e de egoísmo.
E olha, sono excessivo faz mal. Eu mesma, às vezes, já me peguei, às vezes, já tinha dormido o suficiente, queria ficar mais um pouquinho. E aquilo ali não é legal, não é legal mesmo. Às vezes até gera um certo desconforto, uma dor de cabeça, um mal-estar, porque você dormiu o suficiente, né? Mas é a preguiça que quer invadir a gente. Então vamos lá, se observe, tá? Então a comparação bíblica ela é precisa. Uma porta faz muitos movimentos, mas não sai do lugar, não é verdade? A mesma coisa acontece com o preguiçoso. Ele se revira de um lado para o outro, mas não se levanta de onde está, como uma porta presa às suas dobradiças. Ele está confinado a um círculo vicioso de movimento. Olha que interessante essa comparação, né? E está lá na palavra da Bíblia. As formigas, elas são excelentes no que fazem e constituem uma ótima fonte de inspiração para o trabalho. E quanto a você? Como anda seu desempenho profissional? Vamos refletir? Sua performance é sofrível, medíocre ou satisfatória? Você inspira seus colegas, honra a instituição no qual trabalha e se destaca pelo que faz? Ou, pelo contrário, é um peso em seu setor, você desestimula os seus colegas com sua preguiça e é visto como um exemplo a não ser seguido? O preguiçoso, mais cedo ou mais tarde, trará incômodo aos outros, tá? E será evitado. Aí lá em Provérbios 10, 26, fala assim, ó, como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim o preguiçoso para aqueles que o enviam. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos são tão irritantes quanto o preguiçoso que não faz o que lhe cabe. E isso não vale apenas para o ambiente de trabalho, não é verdade? Tá? Temos vários exemplos, um deles aqui, por exemplo, as mulheres que sofrem em casa por conta, assim, do marido, né, que é completamente imprestável, porque existe, né? Enquanto os pais sentem amargura por ver o filho parado na vida também, sem trabalhar ou estudar, sendo um verdadeiro peso em suas costas. Então, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Lá em Provérbios 21, 25. A equação fatal apresentada nas Escrituras Sagradas é clara. Desejos mais nenhuma ação prática é igual à morte. Então, o preguiçoso, ele deseja muitas coisas, como beber, comer, passear, viajar, casar, mobiliar a casa, fazer mestrado, comprar roupas de grife. O problema é que ele não deseja e não faz nada. Ele só deseja e não faz nada. O preguiçoso não quer nada com o trabalho, ele ambiciona apenas ganhos, ele fica pensando em números, não está disposto a pagar preços, o resultado é uma vida vazia. Lá em Provérbios 13, 4, fala assim, o preguiçoso deseja e nada consegue. Interessante, né? Livro bem interessante, eu gosto muito do livro de Provérbios. Olha, o mundo corporativo, vocês sabem, ele busca gente que seja formiga, que não desista, não se detenha diante de obstáculos, que seja capaz de sobreviver mesmo sob condições adversas. Para uma pessoa ter chances de sucesso na vida profissional, é preciso ampliar sua visão de mundo, capacitar-se e trabalhar com todo o esmero possível. Portanto, mova-se, né? Movimente-se, atualize-se, não menospreze oportunidades, trabalhe para deixar um legado, dedique-se com excelência à sua vida profissional e faça algo que vai permanecer para as próximas gerações. Tudo bem? Então é isso. Eu queria deixar essa mensagem aqui sobre a lição 1 das formigas, né? Que é super, hiper interessante. Eu gosto muito desse livro. Então, formigas, elas não fogem do trabalho. Tá certo? Fica aí a reflexão. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês desse livro aqui, ó. Maravilhoso. Tudo de bom.